Boa noite, minha gente. Estamos atravessando ainda a quaresma. E como combinado, vamos para mais uma noite de histórias mal-assombradas. Nesse tempo de quaresma, é medonho para os mortos aparecer de novo andando pelo mundo dos vivos. E eu tenho duas histórias de alma penada vagando por aí em tempo de quaresma. Esse primeiro caso aconteceu já faz mais de 100 anos. Eu escutei de uma preta velha que trabalhou na Casa Grande do Engenho Trindade. Eu ainda era menino, mas jamais esqueci dessa história. Ela me marcou tanto que passei muito tempo pensando nela. A Preta Mariana. Numa noite, uma moça, afilhada da senhora da Casa Grande, estava de visita vinda do Recife para passar a quaresma. Ela ali cuidava da madrinha, que já andava por seus 90 anos. A moça estava sentada na varanda lendo um livro. A anciã, que se chamava Rosinha, sentindo sono, tinha entrado para seus aposentos. A afilhada ficou ali na leitura e instantes depois percebeu que havia alguém parado no portão da velha casa. A fim de não gritar e acordar a madrinha, desceu a escada e foi até o portão. Lá, ela encontrou uma preta velha, sorriso nos lábios, que a cumprimentou amigavelmente e indagou: "A senhora tá morando aqui agora, é?" "Eu sou a nega Mariana. Já morei aí. Só queria saber se Dona Rosinha tá passando bem da perna." A afilhada não sabia de qualquer doença de Dona Rosinha, por isso se prontificou a ir chamar a velha. E apesar da preta lhe pedir que não fizesse, ela já tinha subido as escadas e logo acordava a velha senhora. Mas ao indicar o portão onde deixar aquela visitante, não tinha mais ninguém. A afilhada ficou boquiaberta. Desceu correndo e investigou bem em toda direção, mas não viu pessoa alguma ali. Voltando para perto da madrinha, ela lhe acusou de estar vendo coisa. Mas quando a afilhada lhe falou o nome da preta velha e de seu desejo de saber do estado de sua perna, a anciã se mostrou assustada. Então lhe revelou, com um frio na espinha: "Eu tive de fato na minha perna uma ferida que já está cicatrizada, proveniente de uma variz que eu tinha quando ainda era jovem, lá pelos meus 40 anos. A negra Mariana sabia disso e tratava da minha perna. Ela foi uma escrava muito boa que viveu conosco muito tempo. Eu ainda era jovem enquanto ela viveu aqui. Morreu já faz muito tempo. Eu tinha muita estima a ela, tanto que quando ela morreu, mandei rezar algumas missas em favor de sua alma", disse a velha senhora da casa. A afilhada ficou perplexa com aquilo que tinha acabado de presenciar. Se ela não tivesse vivido aquilo, jamais iria acreditar. Mas nem sempre as almas penadas que vagam na quaresma têm intenção boa. Algumas revelam fatos diabólicos, como na próxima história que eu vou contar agora. A Noite do Bode Preto. Esse caos se passou há muitos anos lá para os lados de Palmares, perto do Engenho Gris. Era uma sexta-feira da Paixão, noite santa, mas também macabra, como veremos nessa história. Era lua cheia no céu, quando Agripino retornava para sua casa. Seguia por uma estrada deserta. O ar estava frio, carregado de umidade, e um vento uivante fazia sussurrar as folhas das árvores retorcidas que ladeavam a estrada. A procissão da Paixão de Cristo, da qual participara, ainda ecoava em sua mente. Tinha sido muito bonito aquele evento, e Agripino tinha feito muito gosto de ter ido assistir. Foi então que, naquele pálido clarão da lua, ele avistou uma figura de uma mulher parada lá adiante na estrada.
usando vestido branco e segurando um pequeno embrulho nos braços. Nos braços havia uma criança oculta sob um cobertor encardido. O estranho era que a seu lado tinha um bode preto de olhos vermelhos, como se acompanhasse a mulher de maneira consciente, quase feito um cão fiel. O coração de Agripino bateu mais forte. Foi então que ouviu o choro de uma criança, quase que recém-nascida. Aquela visão era perturbadora. Quem se aventuraria sozinha por aqueles ermos a uma hora tão tardia, e ainda mais acompanhada de um animal tão sórdido, fora que segurava um bebê em seus braços? Decidido a descobrir a identidade daquela mulher, ele apressou os passos para observá-la melhor. Uma inquietação gelada percorreu a espinha dele, que, movido por um misto de receio e de fascinação, decidiu se esconder atrás de uma árvore na curva da estrada, onde poderia vigiar os passos daquela misteriosa figura sem ele ser visto. Ele observou aterrorizado quando a mulher parou e, sem pressa, colocou o embrulho no chão. O bode começou a cavar a terra com muita fúria, abrindo um buraco com rapidez insana, enquanto a mulher, com movimentos meticulosos e impassíveis, olhava na direção da cova. O coração de Agripino batia descompassado, a respiração falhava. Quando o buraco estava suficientemente fundo, a mulher tomou o pequeno corpo e, sem hesitação, colocou ele dentro da sepultura improvisada. Então veio um som, um choro infantil, fraco, mas persistente, e encheu a noite. As mãos dela se moveram rápidas, cobrindo a cova com terra, enquanto os lamentos do pequeno ser se tornavam abafados e mais desesperados. Mas nem quando a terra estava completamente nivelada, o choro cessou. O som vinha de baixo, profundo, gélido, como se ressoasse das entranhas da própria terra. O horror dominou Agripino e, no ímpeto, correu, gritando por socorro, mas não antes de tentar alcançar a mulher, que, ao perceber sua aproximação, correu na direção de um curral escuro e encoberto pela névoa e pela mata. Quando ele chegou lá, a criatura simplesmente havia desaparecido. Nem rastros, nem pegadas havia ali, e nem mesmo sinais de que o bode andava por ali. Apenas um silêncio sepulcral. De repente, Agripino foi atingido por algo que lhe arremessou ao chão. Assim que pôde olhar e se levantar, buscou ver aquilo que havia lhe atingido. Então viu aquele bode preto demoníaco que tinha visto há pouco cavando a terra. Rapidamente se levantou para se preparar para um possível novo ataque do animal. Nessa hora, ele sentiu uma dor terrível no estômago, bem no local onde o bode tinha lhe golpeado. E de lá, sua mão voltou cheia de sangue, tinha se ferido com o chifre do animal diabólico. O bode estava à sua frente e Agripino pôde perceber os olhos vermelhos feito fogo e cheios de ódios daquela criatura. Aterrorizado, ele viu que aquele bicho tinha algo satânico em suas intenções. O animal de repente recuou, sumindo lentamente na mata. Ainda sentindo dores terríveis, Agripino correu até o local onde a mulher e o bode haviam enterrado a criança. Rapidamente começou a cavar com as mãos o solo onde o crime impensável tinha acontecido. Estava em pânico. Seu pensamento era apenas em salvar aquele pobre inocente enterrado vivo. Mas quando alcançou o fundo da cova, não encontrou uma criança viva, nem um corpo quente. O que viu ali foi algo muito mais macabro. Um esqueleto enegrecido, vestígio de uma morte ocorrida há muito tempo, talvez muitas décadas. Agripino não podia entender o que tinha acontecido. Sua mente fazia dezenas de suposições tentando encontrar uma resposta. A prova de que tudo que tinha visto era real estava ali em sua ferida, que por sorte não fora nada grave. Voltou para casa e na manhã seguinte retornou com André, um amigo do trabalho. Chegando ao local, lá estava o buraco cavado por Agripino na noite anterior e dentro dele o pequeno esqueleto. André não podia acreditar
mesmo com aquele corpo à sua frente. O estado dos ossos não negava que há muito tempo estavam enterrados ali. O choro, contudo, ainda podia ser ouvido em sua memória, sufocado, vindo de algum lugar abaixo da terra. Agripino perguntou a todos que moravam ao redor se alguém sabia de algo a respeito de um bebê que ali fora enterrado, mas ninguém sabia de nada, e curiosos foram até o local e comprovaram que o que ele falava era a verdade. Nem mesmo o delegado pôde encontrar alguma pista do que e quando tinha acontecido aquele crime macabro. Foi quando a história chegou aos ouvidos de um ancião que morava ali perto do engenho. O matuto contou que por ali há mais de 70 anos se falava de uma bruxa que roubava crianças. Ninguém via ela, mas só o fato das crianças sumirem, geralmente aqueles que não eram batizados. O bode era o próprio diabo que acompanhava aquela bruxa nas noites macabras. O que Agripino tinha visto era apenas um sinal de algo que tinha acontecido há muito tempo. E ainda hoje dizem que naquele trecho da estrada, nas noites de sexta-feira da Paixão, ainda pode-se ouvir ao longe o lamento de uma criança, e que um bode preto vagante com olhos vermelhos caminha sozinho pela estrada. Bem, minha gente, foi essas duas histórias que eu tinha para contar para vocês hoje. Até a próxima e tenham uma boa noite.